redor, o que você vê. Aonde quer que você vá, lá ela está. A arquitetura. Cada prédio, cada casa, cada empreendimento que conhecemos tem uma relação íntima com o mundo ao nosso redor. Tanto que a arquitetura é sinônimo da intervenção humana no meio ambiente. O próprio conceito de civilização está intimamente ligado à ideia de termos um lugar para morar, para chamar de nosso. Poder voltar todos os dias para as nossas cavernas modernas permitiu avanços impressionantes para o ser humano. E é aí que, sem trocadilhos, mora o perigo. Ironicamente, a capacidade humana para construir está muito associada à capacidade de destruir. O crescimento descontrolado das cidades gerou verdadeiros absurdos que precisam ser corrigidos. Já ouviu falar de arquitetura sustentável? Pois é, ela surgiu justamente para resolver este problema. E é sobre ela que vamos falar no programa de hoje. Bem, antes de mais nada, por que precisamos falar de arquitetura sustentável? Porque a arquitetura, como a conhecemos, não é mais viável. É só analisar. As construções que existem, sejam indústrias, condomínios, shoppings, gastam muito, poluem, destroem mares e florestas, tudo sem critério, para dar lugar às cidades. Basta olhar a história para entender. As cidades, na verdade, começaram a se consubstanciar justamente durante o processo da Revolução Industrial. Isso tudo aconteceu no final do século XVIII, começo do século XIX. Isso tudo vai acabar gerando um grande déficit habitacional e uma série de demandas, que vão acabar conduzindo a uma série de necessidades. Dentre essas necessidades, as principais que a gente poderia destacar são as relacionadas ao saneamento básico, à moradia e ao transporte. O excesso gera desperdício. Estima-se que a construção civil seja responsável por metade do impacto ambiental e por mais de 50% da energia utilizada pelas cidades. Agora, a arquitetura, ela tem um impacto ambiental, né? Como que é isso? Como é que vocês tentam solucionar esse problema? Tem um impacto muito grande, né? A construção civil demanda muitos materiais e para eles serem produzidos, eles têm um impacto grande no meio ambiente. Construção tradicional, por exemplo, tem um número no Brasil que entre 25% e 30% de desperdício. É um número enorme, né? Significa que a cada 4 prédios a gente joga um fora. É um absurdo, né? Mesmo assim, as cidades não param de crescer e é preciso, cada vez mais, construir moradias e empreendimentos. O mundo vive um dilema. O próprio custo das coisas vai começar a inviabilizar a construção tradicional, aqueles desperdícios, tudo aquilo que a gente via até os dias de hoje, né? Ok, mas então qual é a solução? Ideias criativas. E é aí que entra a tal da arquitetura sustentável. Um prédio sustentável, ele tem que observar algumas coisas. O conforto térmico, cuidados na construção dele, né? Então usar materiais ou reciclados ou com a origem controlada dentro de todo o processo da construção civil, de forma a o impacto dele no meio ambiente ser o mínimo possível e a eficiência energética dele ao longo da vida do prédio é a mais alta possível. São ideias modernas que oferecem uma nova visão sobre a arquitetura, sem esquecer da natureza. Tem todos os materiais para serem pensados que você vai usar na obra e pensar um pouco na origem deles, né? Tem toda a cadeia produtiva do material, né? Que tem a ver com a indústria mesmo. E os sistemas construtivos, vai ser um prédio de pré-moldados, um prédio de estrutura metálica, um prédio de concreto feito em loco, qual que é o sistema que você está propondo? Isso tudo aliado a um monte de sistemas que você pode usar dentro do prédio, como coleta de água de chuva, uma iluminação por LED, iluminação fria, uma iluminação que consome menos, evitar o uso de ar-condicionado, que tem a ver com o sol, com a posição do prédio, e uma série de outros dispositivos que a gente pode usar. Isso vai contar muito na
eficiência energética do prédio, ou seja, quanto que esse prédio gasta para conter as pessoas, né? Quanto que ele consome, isso ao longo do tempo. E além disso, também é importante entrar na questão da manutenção. Então, tipo, além de quanto o prédio gasta para as pessoas usarem ele, quanto o prédio gasta para sobreviver ao longo do tempo. Os maiores benefícios que a gente tem hoje dentro de uma construção sustentável, primeiro é a questão da redução do consumo de água em pelo menos 50%. Né? A redução do consumo de energia em média de 30%. Né? A redução de resíduos que são gerados durante a operação. Por quê? Porque a gente cria áreas específicas para poder fazer a coleta e a segregação desses materiais. Né? E a gente tem aumento da produtividade e bem-estar das pessoas. Né? Isso olhando o edifício como um todo. Olhando o mercado, a gente tem ainda a questão maior velocidade de venda desses empreendimentos, né? Valorização no mercado, esses empreendimentos são mais valorizados. E o porquê que eles são mais valorizados? Porque eles reduzem o custo de operação. Em média, a gente consegue reduzir em torno de 10% o custo de operação de um empreendimento sustentável comparado ao empreendimento convencional. Mas como tudo isso funciona na prática, é o que você vai ver depois do intervalo. Qualidade de vida, economia e, claro, respeito ao meio ambiente. É assim que podemos definir o conceito de arquitetura sustentável. Na casa ou no trabalho, no comércio ou na indústria, tanto faz. Para aqueles que defendem a arquitetura sustentável, o que importa é lembrar as pessoas de que é possível viver em harmonia com o mundo ao nosso redor. O Brasil é o quarto país do mundo em obras ecoeficientes. Já são quase 1.000 empreendimentos certificados e o número só aumenta. Nós estamos numa obra no coração de São Paulo para mostrar como funciona na prática o conceito de arquitetura sustentável. O Fernando Forte e o Rodrigo Ferraz são arquitetos e nos mostram agora como é uma obra dessas. Bom, essa obra aqui, então, a gente tentou usar sistemas pré-moldados. Então, é um sistema que vem pronto da indústria. Aqui são os pilares, vigas, toda a estrutura primária do prédio é em pré-moldados de concreto, que é muito comum em galpões industriais, esse tipo de coisa. Você ganha velocidade com isso e um controle também da indústria da realização dessas peças. Então, tem menos desperdício, tem um controle tecnológico maior. Elas vêm aqui e são montadas. Nós queríamos fazer um recheio aqui bem leve, então a gente usou estrutura metálica, essa que está branca aqui, que também é uma coisa, né, o aço é reciclável, tem um impacto baixíssimo na questão energética, então é um dos melhores materiais para você usar dentro da questão da sustentabilidade. Então todo esse segundo andar aqui é feito em estrutura metálica. E além disso a gente tentou usar ao máximo sistemas secos, então todo o fechamento inferior aqui é feito em drywall, em placa cimentícia, sistema drywall interno e externo. E usamos a madeira, que tinha a ver com a questão da arquitetura, mas é uma madeira de reflorestamento, é uma madeira de origem controlada, que embora as pessoas achem, madeira é ruim, não é verdade, é madeira para ter um manejo sustentável, então é algo importante tanto para a economia como para a construção civil também. Tem jardins na cobertura, jardins nesse nível, jardins no térreo e jardins no nível inferior do prédio lá atrás. Então a ideia é que as pessoas convivam com esses jardins, com esses espaços intermediários, com as suas varandas, que as pessoas vejam umas às outras no prédio, convivam, troquem ideias, estabeleçam relações. Então a sustentabilidade, mas tentando ir um pouco além, tentando interferir aí na forma de trabalhar e de se relacionar das pessoas. A pessoa pode pegar, sair do seu escritório e sentar no café que tem aqui embaixo e ficar trabalhando ali, tomando um café, encontra o vizinho da sala do lado, bate um papo, volta. É um trabalho, uma forma mais flexível de trabalhar que esse tipo de prédio ajuda, né?
Tecnologia aliada à arte, a arquitetura sustentável se torna cada vez mais realidade. Mas como o empreendimento faz para se adequar a essas normas? Os selos, na verdade, são uma resposta rápida do que é uma construção sustentável. Então ele vai abordar alguns critérios que vão tornar essa construção ou essa edificação mais sustentável, desde da fase de projeto, a fase de construção e principalmente na operação durante toda a vida útil daquele empreendimento. Então ele visa basicamente essa questão, reduzir impactos do setor da construção civil dentro das edificações, que vai a preocupação desde vocês da escolha do local do terreno, como eu vou fazer a captação da água, da chuva, para não criar problemas no entorno. E aí eu posso usar essa água para vaso sanitário, para limpeza, para lavagem de veículos. Um outro trabalho que a gente faz é com relação à eficiência energética do empreendimento. É você reduzir ao máximo o consumo de energia dentro do edifício. E aí a gente vai incorporar sempre materiais que usem dentro da sua produção já derivados reciclados. Ok, mas como viabilizar um projeto desses? O setor da construção civil no Brasil tem respondido muito rápido a essa questão dessa demanda, tem desenvolvido aí vários produtos e tecnologias voltadas para a construção sustentável. Então, se a gente for pensar até a questão de 4, 5 anos atrás, nós não tínhamos no Brasil ainda tintas de baixo composto orgânico volátil, que são as tintas sem cheiro. Hoje a gente tem todo mundo fornecendo esse material. A gente tem lâmpadas muito mais eficientes hoje do que a gente tinha 4, 5 anos atrás. Então, o setor em si vem respondendo rápido a essa demanda, o que vem viabilizando também a redução dos custos da construção sustentável no Brasil. Depois dos comerciais, você vai conhecer uma praça em São Paulo que foi projetada com todos os requisitos de sustentabilidade. O que antes era considerado um lugar feio e perigoso, hoje serve de exemplo de recuperação de áreas urbanas degradadas. É a arquitetura do futuro pensando em tudo, em instantes, aqui no Biosfera. O que parecia distante já está ao alcance. Ainda vai caminhar muito, mas é isso que vai acontecer. Parece impossível? Que nada. A arquitetura sustentável já é fato e mais fácil do que parece. A historiadora Stamati Columba mostra agora como funciona uma das iniciativas mais interessantes desse novo jeito de viver nas cidades. Bom, nós estamos aqui na Praça Vitor Civita e a Praça Vitor Civita é talvez um dos primeiros exemplos de aplicação das questões de sustentabilidade em área urbana na América Latina. Funcionava exatamente aqui o antigo incinerador de Pinheiros e também uma cooperativa de lixo. Atualmente, o antigo incinerador passou a abrigar o Museu da Sustentabilidade e a praça é uma parceria, então, da iniciativa público e privada. Esses são os sistemas Tech Deck ou Tech Garden. O sistema Tech Deck ou Tech Garden, ele é utilizado atualmente para produzir os chamados tetos verdes. Eles não entram em contato direto com o solo e também evitam possíveis riscos de contaminação. Podem vir a ser utilizados também no topo dos edifícios para ajudar na redução das chamadas ilhas de calor. No Japão, os tetos verdes já são obrigatórios. Aqui no Brasil, há uma série de iniciativas para também incorporá-los aos edifícios, colaborando para melhorar o clima urbano das grandes cidades. Aqui nós temos um outro exemplo, que é a chamada parede verde. Ela colabora para ajudar a melhorar a qualidade do ar e ela pode ser utilizada e realizada por qualquer um, com garrafas PET recicláveis. Você pode exercer o cultivo de plantas hidropônicas ou outras hortaliças. Além disso, nós temos aqui na praça um ótimo exemplo do cultivo de plantas que colaboram para os chamados biodiesels, que são combustíveis não poluentes.
a Praça Vitor Civita adota ainda algumas outras medidas de sustentabilidade, como, por exemplo, o reuso de água e o piso permeável, que é excelente para melhorar a questão dos efeitos de chuvas e reduzir também o chamado efeito das ilhas de calor. Além disso, a praça conta com lâmpadas tipo LED, que são extremamente econômicas e servem também para a obtenção do certificado LEED. Na prática, uma revolução acontece bem na nossa frente. Os empreendimentos sustentáveis ganham cada vez mais adeptos, oferecendo conforto e economia. Isso surpreende muita gente. Além do prédio, o síndico também resolveu adotar a praça que fica em frente. Um exemplo de cidadania sustentável. Essa é a Praça General Gentil Falcão, no coração da Berrini. Nós temos um trabalho aqui de sustentabilidade, onde todo o material orgânico é colocado num local que a gente chama de compostagem. Nós enterramos esse material orgânico e de tempo em tempo nós reutilizamos esse material para recapear e colocar no gramado, enfim, nas plantas. É um material orgânico de excelente qualidade, adubo, que a gente utiliza aqui sem custo nenhum. O que é sustentabilidade? Sustentabilidade é você utilizar um recurso sem comprometer as gerações futuras. Isso para a gente é sustentabilidade. E de pouquinho em pouquinho é que a gente consegue chegar lá. Um prédio sustentável hoje ele é um prédio mais visado, principalmente pelas empresas, inteligência, empresas que acreditam num futuro melhor. Eu gostaria de mostrá-lo, vamos lá que eu vou mostrar o que a gente faz nesse prédio aqui. Aqui nesse prédio nós já começamos a sustentabilidade já na recepção. Vocês podem notar essas lâmpadas que estão aqui. São 200 lâmpadas, nós substituímos por lâmpadas de LED. As lâmpadas anteriores eram de 100 watts cada uma. As de LED são de 9 watts cada uma. Portanto, uma economia absurda. Nós gastávamos 20 mil watts, agora gastamos 1.800. Uma economia mensal de R$2.000. 10 meses se pagou. Nós colocamos um timer aqui no quadro elétrico, muito simples. Essa pequena caixa aqui, ela é programável. Você coloca os horários de pico que você quer que toda a iluminação esteja acesa e nos horários que quer que ela esteja apagada. Isso também traz uma bela economia. Agora, outra ação sustentável de grande valia para nós é o nosso plano de reciclagem. Todo esse material ele é jogado fora pelas empresas, vem para a gente em vários sacos de lixo e aqui eles fazem a triagem, separando o que é papel, o que é plástico, o que é vidro e outros componentes. Eu já trabalhei em outras empresas, mas nunca vi um trabalho igual esse. Porque muitas coisas que o pessoal acaba jogando fora é uma coisa que a gente reaproveita, entendeu? Papel branco, plástico. Imagine morar numa casa onde a gente economiza na conta de água, na conta de luz, onde a gente não sente muito as variações de temperatura e onde o barulho da cidade também não incomode. Tecnologia, conforto, eficiência, tudo isso em perfeita harmonia com a natureza foi o que fez o dono dessa casa. De onde surgiu a ideia, Lourenço? Tudo bem, Laís? Tudo bem? A ideia surgiu de uma restrição espacial muito grande. A gente está falando de um lote de 4 metros de largura por 30 de profundidade. Então, o primeiro desafio nosso foi como prover iluminação natural para casa, sendo que a gente tem muito poucas faces abertas para esse propósito. E também questões de ventilação, a própria paisagem, a forma de inserção na cidade e tudo mais. A gente tem algumas soluções interessantes, Laís, desde a forma como a gente
trata a questão da drenagem urbana, retendo água na cobertura através de um teto-jardim, até na preocupação com a insolação direta nos vidros para evitar o superaquecimento da casa ou a escolha de materiais que sejam isolantes para as paredes e coberturas. Até a forma como a casa se implanta em relação à cidade, da criação de uma paisagem urbana diferente, sem muros, uma coisa mais aberta, mais generosa, até o próprio fato dos materiais serem materiais reciclados ou recicláveis e a gente ter uma preocupação com a manutenção da casa, que acho que essa é uma discussão fundamental em termos de sustentabilidade. Como é que a casa se mantém, como é que a gente evita o uso de materiais que sejam poluentes ou que evite custos, na verdade, na manutenção dessa casa. Então a casa é praticamente toda lavável, por exemplo, que evita para a gente o uso, enfim, gastos futuros aí e também o uso de materiais que sejam poluentes. Além do jardim na cobertura, que é um elemento não só de controle térmico da casa, mas ele também é um retardador de lançamento de águas pluviais na drenagem urbana, a gente usou nessa casa mais área permeável do que a prefeitura exige. Então a gente tem uma área de infiltração de água no subsolo maior do que o obrigatório, que foi uma preocupação muito grande nossa, apesar da casa ser pequena. E a existência desse jardim no meio, ele é muito grande para a iluminação e para a ventilação da casa. Na verdade, ele gera uma zona de baixa pressão e de controle térmico, porque as próprias plantas elas já controlam a temperatura, elas são um ar-condicionado natural, digamos assim. Então, gera essa zona de baixa pressão que faz com que esse ar resfriado entre dentro da casa e melhore o conforto térmico também. A gente também usou materiais diferentes para fazer proteção da insolação. Então a gente tem no bloco do fundo, a gente tem uma tela metálica, que é uma malha expandida, que faz uma filtragem da luz solar para evitar, antes dessa luz bater no vidro, que o sol permita a entrada de iluminação, mas que não seja um fator de aquecimento. E na face de cá a gente tem uma tela retrátil que a gente controla conforme a necessidade. Então a gente pode baixar para evitar o sol entrar diretamente dentro da casa no verão ou, por exemplo, deixar ela toda aberta como está hoje para a luz entrar livre. Essa casa foi projetada pelo nosso escritório em parceria com a CR2 Arquitetura, que é o escritório da minha mulher, que mora aqui também. E é muito curioso, na verdade, a gente transpor o discurso para a prática. E tem coisas que a gente realmente só entende a partir do momento que a gente executa. Fazer uma casa mais eficiente, ela custa exatamente 0% a mais do que fazer uma casa convencional. Eventualmente pode até ficar mais barato, se você inclusive pensar no ciclo de vida da casa e no custo de manutenção dela. A questão é que essas definições, essas escolhas todas de projeto acontecem no primeiro instante do projeto. Não é depois do projeto pronto que você vai discutir como tornar a casa sustentável, né? A sustentabilidade ela é um dos elementos da arquitetura, ela não é o mais importante, ela é um deles e ela precisa estar presente. A partir do momento que a gente tem a consciência desses elementos, a gente não tem como projetar sem pensar neles. Estamos aqui no topo do edifício, diante desse mar de pedras, pensando em sustentabilidade. É justamente nessa situação que este conceito faz sentido. Sustentabilidade é utilizar os recursos naturais com inteligência para que as gerações futuras também possam usufruir.